5, verso 16 e verso 17. Diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Beleza? Vamos para a estrada? Fala galera, muito bom dia. Hoje quarta-feira, dia 22 de julho. Ontem, dia 21, eu fiz os meus 42 anos, graças a Deus, com muita saúde. Deus tem me dado graça. Tenho conseguido vencer aí as lutas e as dificuldades, lógico que com a ajuda da esposa, da ajuda da família, da minha mãe que sempre está orando por mim, das minhas irmãs. Família é a base de tudo, né? Como eu li no comecinho, eu não sei se gravou porque eu fiz um teste, mas a gente vai falar um pouquinho sobre Gálatas 5:16, onde Paulo está dizendo ali para que as pessoas elas despertem para andar no Espírito. E andar no Espírito, irmão, não entenda de forma equivocada que é aquela questão de você sapatear ou de você fazer aviãozinho. Isso não quer dizer nada, não é bem isso aí que quer dizer. Ou melhor, não é isso que quer dizer. O que quer dizer é o seguinte: ao longo do dia nós sofremos inúmeras afrontas, nós sofremos inúmeros ataques, seja através de opressão de Satanás, ou seja no trânsito aqui, que é o nosso dia a dia, ou muitas vezes na nossa casa por alguma dificuldade que acontece, ou então problema de saúde, enfim, são inúmeras, né? Se a gente for ficar conversando aqui, vai o dia todo e a gente fala sobre todas as dificuldades que existem, né? Então, realmente isso ao longo do dia, ele vai dando problema. Ao longo do dia isso vai nos enfraquecendo, vai minando a nossa vida, a nossa esperança, minando a nossa fé. Então, nós precisamos fazer o quê? Precisamos andar em espírito, para que a gente possa cumprir o desejo do Senhor para a nossa vida. E andar no Espírito quer dizer o seguinte: você andar segundo o que a palavra de Deus ela fala para você fazer. É sermos orientados pelo Espírito, orientados pela palavra de Deus. Só que o grande problema é que, primeiro, normalmente a gente não acredita que nós estamos sob ataque. Essa é a grande verdade. As pessoas elas podem até falar assim: eu acredito que existe um plano espiritual, enfim. Só que o problema é que o que determina se eu realmente creio nisso ou não é a forma como eu caminho. Entendeu? Se eu digo que eu acredito que existe um reino espiritual e que eu estou sob ataque, então eu tenho que andar conforme a minha fé ou a minha crença na palavra. Porque, por exemplo, não adianta eu falar assim: eu estou em meio a uma guerra, mas eu estou caminhando como se eu estivesse num parque de diversões. A gente não acredita realmente que estamos nessa batalha espiritual. Uma outra coisa que nós não acreditamos é o seguinte: é que como eu não acredito que eu estou numa batalha espiritual, eu também não acredito que eu preciso me municiar contra isso. Isso também é um erro. E qual que é a munição, né? A nossa munição é a palavra de Deus, a nossa munição é a oração, a nossa munição é a comunhão
com os irmãos. A nossa comunhão, a nossa munição é muitas vezes um jejum que você faz. Muitos de nós, você quer ver que eu provo para você que a gente não acredita nisso? Muitos de nós não nos lembramos nem ao menos qual foi o último dia em que nós jejuamos. Você se lembra qual foi o último dia que você jejuou? A gente não lembra porque a gente não acredita que realmente precise disso. Isso é também um erro. E aí, por conta dessas nossas falhas, por conta de nós não acreditarmos nisso, por conta de nós vivermos como se isso não estivesse acontecendo, muitas vezes nós acabamos vivendo pela carne e não pelo Espírito. Muitas vezes a dificuldade vem e nós não sabemos como agir. Nós não temos paz no coração para seguir aquilo que o Senhor fala para a gente fazer. Muitas vezes nós estamos acostumados a fazer a obra de Deus, nós estamos acostumados a falar da sua palavra. E o que acontece? Como nós não estamos alimentando o Espírito, a primeira coisa que a gente quer fazer é largar a mão. Sabe? E largar a mão que eu digo, não largar a mão assim de eu não vou perder meu tempo pregando para as pessoas. Não. Estou dizendo naquela questão de que você realmente quer abandonar a sua caminhada com Cristo. Você quer abandonar a sua fé e desviar. Quantos irmãos que começaram a caminhar conosco, sabe? E ficaram pelo caminho porque não conseguiu alimentar a sua fé. Irmãos, é necessário que a gente realmente entenda a necessidade de você ser praticante da palavra. É necessário que você e eu venhamos a entender isso. Cara, isso é prioridade na nossa vida. Sabe, no momento de discussão, se você estiver vivendo pela carne, você vai dar munição pro diabo atirar na sua cara. Sabia? Mas se você estiver andando no Espírito, isso vai fazer com que... Rapaz, as estradas aqui, nossa, são maravilhosas. Se você estiver em Espírito, isso vai fazer com que a sua resposta contra a afronta do diabo, seja ele trazendo uma situação para você ou usando a boca de alguém para poder te afrontar, a sua resposta vai ser em Espírito. Porque a palavra de Deus nos ensina o quê? A boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de ódio, está cheio de rancor, é sobre isso que ele vai falar. Mas se ele está cheio da palavra de Deus, o que vai acontecer? Você vai enfrentar essa dificuldade justamente com a palavra. Assim como está em Mateus 4, onde Jesus enfrentou o diabo e o venceu através da palavra. Embora o diabo tenha vindo com a palavra para afrontar a Jesus. Então nós precisamos entender isso. E o saber da palavra é não somente você saber o versículo que vai te auxiliar, mas é você colocar em prática como o Tiago diz. Por exemplo, se eu estou sendo afrontado e eu sei que eu vou cair na cilada, se eu der linha para a pessoa, se eu for ficar fermentando aquilo ali, eu acho que o prudente é que você e eu venhamos a ficar quietos. Ah, pastor, mas o cara vai ficar me afrontando, vai achar que eu sou covarde. Irmão, melhor agradar a Deus do que a homens. Eu sei que às vezes a gente
até não quer realmente resistir ao diabo, a gente quer partir para discussão, para, enfim, porque às vezes a gente sente essa necessidade. Eu entendo você, eu também passo pela mesma dificuldade. Caramba, tem triagem aqui. Eu também, muitas vezes, quando acontece algo assim, o meu desejo é aloprar, é brigar, entendeu? Mas, cara, quando você cai nessa cilada, a primeira coisa que o diabo lança no nosso rosto é: mas você não é cristão? Mas você não é pastor? E isso aí, cara, vem de qualquer pessoa, vem dos nossos familiares, vem às vezes da onde você menos espera, sabe? Eu passei por cada situação desse tipo e eu louvo a Deus porque na ocasião, não sei se com certeza é a misericórdia de Deus na minha vida, mas eu cheguei a respirar fundo e para não falar bobagem, sabe? Eu sou muito explosivo, então é uma coisa que eu tenho que sempre estar mexendo, uma coisa que eu sempre tenho que estar fazendo manutenção, porque senão eu não consigo. E Paulo ele fala assim, ó, andar em espírito, não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne. Então se eu ando em espírito, automaticamente eu vou fazer as coisas do espírito, irmão. E é isso que eu preciso compreender. O que existe de cristãos nominais no dia de hoje, isso é brincadeira. E o que seria esse cristão nominal? São pessoas que se dizem cristãs, mas você olha para a vida da pessoa, ela não dá fruto. Sabe quando a Bíblia fala produzir frutos de arrependimento? É justamente isso, é uma pessoa ela chegar e ver que você era de um jeito e de repente você mudou. A sua postura é de uma postura diferente, é de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, uma pessoa que foi alcançada pelo amor de Cristo. Ainda que nós venhamos a falhar em algumas vezes. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar perseverando, né? Identificar onde são os nossos erros, onde são as nossas falhas e lutar contra isso, ficar sempre ligado com as coisas que acontecem para nos afrontar, porque normalmente nós somos afrontados constantemente onde é a nossa fraqueza. Como eu disse, o meu problema é a minha irritabilidade. Eu me irrito muito fácil, perco a paciência muito fácil. Então é um lugar que eu tenho que prestar bastante atenção, porque eu sou bastante testado nessa questão, né? Nessa parte da minha vida, em qualquer lugar, seja no trabalho, na rua, no trânsito principalmente, né? Que eu não sou piloto, mas eu sou motorista, então eu tô sempre no trânsito. E isso é algo que te tira do sério constantemente. Mas a gente precisa. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando e uma pessoa achou engraçado que eu tinha tomado uma fechada e eu não me irritei com a pessoa, eu fiquei quieto. Aí a pessoa que estava trabalhando comigo na ocasião falou assim: nossa, dá até raiva de trabalhar com o Renato por causa da calma dele. Mas aí que tá, irmão, lembra quando eu falei frutos do arrependimento? É isso. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, mas eu estou usando como exemplo para que você possa entender. Ela viu em mim fruto de arrependimento. Por quê? Olha só, tá vendo isso aqui? Esses morões aqui? Tô chegando aqui na sede do motoclube que eu faço parte, do qual eu sou vice-presidente e pastor. Esses morões aqui, o meu presidente, o pastor Ricardo e eu, e mais o irmão Israel e o Leandrinho também,
nós fizemos toda essa cerca novamente aqui. Então, voltando, essa pessoa, ela viu em mim os frutos do arrependimento. Ela achou, né? Ela disse, nossa, dá até raiva, calma do Renato. Mas eu não sou calmo. A questão é que eu vou e faço aquilo que a palavra diz. O que a palavra me orienta? O homem tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, é isso que eu tenho que fazer. É isso que nós, que somos cristãos, devemos fazer. Temos que ser prontos para ouvir. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Essa aqui é a minha motoca. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe. E divulgue aí o canal para as pessoas. Deixe o seu comentário aí. Valeu? Então, Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Deus venha falar muito ao seu coração através dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.